Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade à nossa leitura e reflexão do livro dos Salmos. Hoje vamos trabalhar o Salmo 9. O pobre não ficará frustrado. Ouçamos a leitura. Javé, eu te agradeço de todo o coração, proclamando todas as tuas maravilhas. Eu me alegro e exulto em ti, e toco ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos voltam atrás, tropeçam e somem da tua presença, porque defendestes a minha causa e direito. Sentaste em teu trono de justo juiz. Ameaçaste as nações, destruíste o injusto. Para todo sempre apagaste o nome dele. O inimigo acabou em ruínas para sempre. E arrasaste as cidades, e a lembrança dele sumiu. Eis que Javé sentou-se para sempre, firmou o seu trono para o julgamento. Ele julga o mundo com justiça e governa os povos com retidão. Que Javé seja fortaleza para o oprimido, fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, pois não abandonas os que te procuram, Javé. Toquem para Javé, que habita em Sião. Contem entre os povos as suas façanhas. Ele vinga o sangue derramado, ele se lembra. E não se esquece jamais do clamor dos pobres. Piedade, Javé. Olha a minha aflição. Levanta-me das portas da morte, para que eu proclame os teus louvores e exulte com a tua salvação, junto às portas da capital de Sião. Os povos caíram na cova que fizeram, no laço que ocultaram prenderam o pé. Javé apareceu fazendo justiça, apanhou o injusto em sua manobra. Que os injustos voltem ao túmulo, os povos todos que se esquecem de Deus. Pois o indigente não será esquecido para sempre, e a esperança dos pobres jamais se frustrará. Levanta-te, Javé, que o mortal não triunfe, que os povos sejam julgados na tua presença. Infunde neles o medo, Javé. Saibam os povos que são homens mortais. Este é o nosso Salmo 9. É um salmo alfabético. Ele segue em suas estrofes o início de uma letra do alfabeto hebraico. Trata
aqui de um salmo de ação de graças, de agradecimento. Eu dizia, numa sequência alfabética. Este salmo é um salmo do período do pós-exílio da Babilônia. A Babilônia foi o grande inimigo do povo de Deus. Na Bíblia grega, este salmo 9, forma um único salmo juntamente com o salmo 10. Então, 9 e 10 formam um único salmo, uma unidade. Na tradição hebraica, o salmo 9 e 10 são separados. Então, nós veremos agora na tradição hebraica o salmo 9. E na tradição grega latina, nós vamos ver o salmo 9a. Ele inicia a primeira estrofe em Aleph, A. Senhor, graças te darei de todo o meu coração. Todos os teus feitos maravilhosos narrarei. O salmista quer dizer, em ti, Javé, exultarei de alegria, cantando louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Os versículos 2 e 3 referem, então, à promessa de ação de graças. E diz, eu te agradecerei, eu te agradeço, Senhor Javé. É a atitude de estar diante de Javé, o Deus da proximidade, para agradecê-lo. Com todo o meu coração, diz o salmista, com sentimentos de gratidão, com todos os meus pensamentos, eu te agradeço, Javé. Todos os teus feitos, tudo aquilo que foi feito, toda a obra da criação, toda a obra que Deus realizou na história, são coisas maravilhosas. E diz o salmista, eu narrarei. O objetivo de agradecer a Deus quer relatar as maravilhas das ações de Deus. Quero, diz o salmista, agradecer a forma como me resgataste. Na ação e salvação que Deus também operou na obra da criação e salvação com seu povo, o povo santo. Essa história que vem lá do pós-exílio da Babilônia e eles percebem a ação de Deus, a liberdade, o retorno, isso tudo merece agradecimento. E também diante daquele salmista que faz esta oração, esse agradecimento pessoal. Eu me alegro, exulto em ti. Quero expressar, manifestar minha alegria em ti, Javé. Alegria pelo fato de que és meu Deus e que me salvaste. E toco ao teu nome, ó Altíssimo. Cantar canções de louvor ao teu nome. Diz, cantarei louvores e direi que teu nome é altíssimo, elevando assim, por meio desta canção, o teu nome, ó Javé. E ele diz no versículo 4, meus inimigos voltam atrás, tropeçam e somem da tua presença.
Com este versículo, nós iniciamos, né, aquele verso com a letra Bet. Meus inimigos voltam atrás. Né? Há uma conexão com o versículo acima. Por isso canto em ação de graças, pelo recuo dos inimigos. A Babilônia, que tanto sofrimento deu e vergonha deu ao povo de Israel. A alegria de saber que meus inimigos voltam atrás. Eles que queriam lutar contra mim. Da tua presença, meus inimigos sucumbem do mundo. Versículo 5. Porque defendestes a minha causa, defendestes meu direito, sentaste em teu trono de justo juiz. Meus inimigos caíram, porque executastes, Javé, o julgamento. E a decisão do julgamento foi ao meu favor, do salmista. Agradeço a Javé, porque executastes meu julgamento, a minha causa, e fostes a meu favor. Decidiste que eu estou certo em minha disputa com meus inimigos, e fizeste a vingança aos inimigos em meu nome. Em teu trono de justo juiz, diz o salmista. Como rei que senta no trono para ouvir as queixas, as questões, fazendo uso da justiça, assim Deus senta em seu trono para fazer justiça às queixas e querelas, às disputas. No versículo 6. Ameaçaste as nações, destruíste o injusto, para todo sempre, apagaste o nome dele. Com essa estrofe, inicia a letra do alfabeto Gimel. Ameaçaste as nações, confundiste as nações e as destruíste. Isto é, destruíste o injusto, aniquilaste o ímpio, apagaste o nome dele, destruíste junto com todos seus descendentes. Todos foram eliminados por decisão do juízo divino, os inimigos. A partir da invasão persa, a destruição de todo o império da Babilônia. Deus fez justiça. Ameaçaste as nações, confundiste as nações e a destruístes. Destruíste o injusto, aniquilastes o iníquo, apagastes o nome dele, destruíste junto com todos os seus descendentes, para todo sempre. Os inimigos do salmista, do povo de Israel, não têm esperança de que seus nomes irão sobreviver. Versículo 7. O inimigo acabou em ruínas para sempre. Arrasaste as cidades e a lembrança dele sumiu. O inimigo, o grande inimigo deste período era a Babilônia. O inimigo foi destruído. Suas cidades acabaram numa perpétua ruína.
Suas cidades foram destruídas, ruínas para sempre, não se levantarão jamais. Deus é que destrói as cidades inimigas. Lembrar que a Pérsia então venceu Babilônia. E o império da Babilônia não se levantou mais. Versículo 8. Do versículo 8 ao versículo 10, o salmista faz um reconhecimento a Deus. Versículo 8. Eis que Javé sentou-se para sempre e firmou o seu trono para o julgamento. Com este versículo, inicia a letra Ré, o salmo alfabético da letra Ré. Há um salto, porque a letra Dalet não tem, então passa para Ré. A imagem de Deus no trono que julgará os ímpios. Nós podemos encontrar esse Deus que julga no seu trono. O próprio João, no Apocalipse, nos lembra, no capítulo 20, no versículo 11 ao versículo 15. Ouçamos lá o livro do Apocalipse que diz... Capítulo 20, de 11 a 15. Depois eu vi um grande trono branco, e alguém sentado nele. Está sentado ao trono, é a figura do rei, que senta para exercer a justiça. O céu e a terra fugiram de sua presença e não deixaram rastro. Vi então os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Isto é, o julgamento será feito. E foram abertos livros. Foi também aberto outro livro, o livro da vida. Então os mortos foram julgados de acordo com a sua conduta, conforme o que estava escrito nos livros. O mar devolveu os mortos que nele estavam, os que morreram afogados. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta os seus mortos, o Sheol, a mansão dos mortos. E cada um foi julgado conforme sua conduta. A morte e a morada dos mortos foram então jogados no lago de fogo. Quer dizer, não tem mais sentido. O lago de fogo é a segunda morte. Quem não tinha o nome escrito no livro da vida foi também jogado no lago de fogo. Ora, essa imagem de Deus no trono significa um Deus que exerce a justiça. Como rei, antigamente sentava no trono e ali ele fazia a justiça. Os nomes que não estavam no livro da vida foram jogados na segunda morte. Serão esquecidos, seus nomes desaparecerão. Eis que Javé sentou-se para sempre. Enquanto a memória, do mal vai desaparecer para sempre, Deus do trono julga com justiça. Ele estabeleceu seu trono para sempre. Seu julgamento é justo. Seu trono não é temporal, é eterno. A imagem é do rei da terra, o rei humano, que depois da sua vitória sobre os inimigos, retorna, isto é, retornando depois da batalha, com triunfo, e volta a sua atenção, então, para beneficiar ao povo, estabelecendo a justiça na terra. Versículo 9. E julga o mundo com justiça, e governa os povos com retidão. Ele, desde que é Javé que julga, e não perverso, o mal irá desaparecer da terra,
Então Deus vai julgar o mundo com justiça. Irá julgar o mundo para administrar a justiça. Estes povos, né, significa que ele vai julgar os povos do mundo e vai julgá-los com retidão. O governo de Javé é reto, não se desvia, não é corrupto. Deus não se corrompe com a atitude dos maus. Que Javé seja fortaleza para o oprimido, diz o salmista, no versículo 10. Fortaleza nos tempos de angústia. Com esse verso 10, você pode comparar lá na sua Bíblia pastoral, né? Inicia com o verso Vav. É um salmo alfabético. Que Javé seja. Este verso, na forma futura, né, o salmista escolheu para acentuar que Javé logo realizará a justiça, a fortaleza, o refúgio. Javé seja uma fortaleza a proteger o salmista contra o inimigo. Deus provê um refúgio a quem nele crê. A realidade da fé de quem acredita em Deus, a fé não é um sentimento. Os sentimentos enganam. A fé, uma fé dessa, que não é uma fé no sentido bíblico, nem teológico, né? É uma oscilação de humor. Às vezes as pessoas falam assim, hoje eu não estou num dia bom não, acho que eu estou sem fé. Às vezes uma pessoa está num dia bom, fala assim, não, hoje eu estou com muita fé. Não, isso é oscilação de humor. Isso um bom psicólogo resolve, né? É um transtorno. Não, a fé é uma realidade onde nós podemos fazer a experiência a partir da nossa adesão e certeza que nos é capaz de enfrentar as dificuldades, no caso aqui os inimigos, na confiança de que Deus é o nosso socorro e nós não seremos desiludidos. A fé nos faz resistentes, não temerosos, né? Isto é, Javé, né, ele realiza a justiça para o oprimido, aos aflitos. Ele dispensa, oferece justiça ao pobre. Ele é fortaleza nos tempos de angústia. Ninguém se deixar ser vencido por esses sentimentos, mas ter confiança e certeza que vai fazer a pessoa resistir. A referência quer dizer, como no tempo da seca, no tempo de angústia, o fiel não é abandonado em sua indigência de opressão. Versículo 11. Em ti confiam os que conhecem o teu nome, pois não abandonas os que te procuram, Javé. Este versículo expressa uma profunda confiança em Deus. Em ti confiam os que te conhecem o teu nome. É conveniente aqueles que conhecem o teu nome, diz o salmista, coloquem a confiança em ti, ó Javé. Os que conhecem teu nome significa aqueles que servem Javé e reconhecem o seu senhorio. Sabem que Deus é o Senhor da sua vida. Não troca esse senhorio por nada, nem por dinheiro, nem por interesses, nem por vantagens.
Não abandonas os que te procuram, Javé. Isto é, Javé não abandonou, nem abandona os que o procuram. São os que se voltam ao Senhor e fazem sua vontade. Significando também aqueles que vêm ao santuário e rezam diante dele, rezam diante do templo. Ó Javé! O salmista refere a ação divina no futuro. Logo em seguida, o versículo 12 e 13 é um convite ao louvor. Inicia o verso Zaim. Toquem para Javé, que habita em Sião. Contem entre os povos as suas façanhas. Toquem para Javé. Cantem louvores. Isso serve para nós hoje. Né? Serve para nós hoje. Ele habita em Sião. É o nome poético para Jerusalém, Sião, pois Javé escolheu Sião. Cantem, narrem suas façanhas, suas obras. Deus liberta seu povo. Foi um ato extraordinário que todas as nações podem louvá-lo, reconhecer a ação de Deus em favor do seu povo. Versículo 13. Ele vinga o sangue derramado, ele se lembra e não se esquece jamais do clamor dos pobres. Ele vinga o sangue derramado. Deus age em favor da vítima do assassinato. Ele é Goel, ele é redentor. Ele vinga o assassino. Ele se lembra. Ele vai vingar-se do assassino. Ele se lembra da vítima. Coloca a sua atenção às vítimas de opressão, tomando satisfação ao insulto feito e resgatando a vítima. Nosso Deus é um Deus que não sofre de amnésia. Nosso Deus não tem mal de Alzheimer. Nosso Deus vê. Nosso Deus não esquece. Alzheimer, amnésia é um limite da natureza humana. Deus não sofre esses limites. Quando nós olhamos Mateus, no capítulo 5, no versículo 21, 22, mostra que aquela realidade, onde Jesus diz, não matarás, mas ao mesmo tempo um respeito profundo ao ser humano. Vejamos Mateus 5, capítulo 21, 22. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não mate. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, lhes digo, todo aquele que fica com raiva do seu irmão se torna réu perante o tribunal. Quem diz ao seu irmão imbecil se torna réu perante o sinédrio. Quem chama o irmão de idiota merece o fogo do inferno. Deus é aquele que faz justiça. É aquele que defende a vida, não a morte. E nos ensina a não justificar a morte de ninguém, nem de nada. O clamor, o pranto dos pobres, dos oprimidos, se refere a alguém que é pobre financeiramente, é oprimido, se torna aflito. Os que são oprimidos se referem ao sangue, como vemos em Gênesis 4:10. A voz do sangue do teu irmão, derramado na terra, clama por mim.
Piedade, Javé, versículo 14. Olha a minha súplica, olha a minha aflição, levanta-me dos portos da morte, das portas da morte. Inicia aqui com esse verso 14, a estrofe Het. Piedade, Javé, que alcance o favor diante de ti, ó Javé, resgata-me, isto é, seja o meu redentor. Olha a minha aflição, considera-me, salva-me, diante da minha aflição, da opressão, das dificuldades que estou passando. Levanta-me da morte, daqueles que me odeiam e ameaçam minha vida. Seja a minha vingança diante daqueles que me odeiam. Sempre o salmista vai deixar a vingança para Deus. Deus é aquele que faz justiça. Quando o homem faz justiça, ele faz uma justiça, pode fazer tendenciosa. Por isso, a relação com os outros homens é uma relação que requer um ato de cooperação, de benefício para o bem. Mas a Deus compete esse julgamento. É como uma pessoa que às vezes cometeu um crime. Na sociedade, ela vai ter que pagar pelo crime que ela cometeu. Deus perdoa aquela pessoa, mas o perdão de Deus não isenta da responsabilidade dos seus atos diante da sociedade. Uma pessoa resgatada, perdoada, mas ela também tem que arcar com as consequências dos seus atos. Porque senão, nós vamos gerar uma geração de inconsequentes, que normalmente não vão aprender que para viver em sociedade, nós temos que ter certas responsabilidades. Me liberta do perigo da morte. Pode-se também afirmar, ó Javé, que me resgatastes da morte, salva-me de novo no futuro. Versículo 15. Para que eu proclame, isso aqui é uma motivação, os teus louvores e exulte com a tua salvação junto às portas da capital de Sião. Para que eu narre. Continua